você que tá aí, muito obrigado por estar com a gente. A pergunta nessa tarde que não quer calar. Mara Costa, bora acreditar? Bora acreditar. Bora acreditar, começando ao vivo no ar para você. Estamos aqui com um convidado super especial que vai falar muito sobre a vida, muito sobre as coisas da vida, e você vai aprender mais sobre empreendedorismo, mais sobre pessoas e mais sobre alguém que lida e que faz sucesso na sua vida. É muito bom e vai ser muito bom. Hoje eu tenho certeza. Bora acreditar que esse negócio vai ser demais. Seja bem-vindo ao Bora Acreditar. Estamos também aqui com a repórter da TV Gazeta, da Rede TV, Mara Costa. Seja bem-vinda. Oi, gente. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, Jonas. Muito obrigada, o convidado, o Dr. Fabrício, vocês vão conhecer daqui a pouco, né? Que aceitou estar aqui, mas principalmente eu quero falar um pouquinho sobre mim aqui, reforçando, né? Na verdade, eu sou apresentadora de TV, apresento o quadro, Mara, aqui na PUC Goiás, aqui no Panorama Goiás, né? Todo mundo aqui de Goiânia conhece. Um programa de muita tradição, com excelência. E também tem o quadro Mara na Rede TV Espírito Santo, Tocantins e novidade. Agora teremos não só um quadro, mas um programa na TV Gazeta, que logo eu vou contar os detalhes para vocês. Também sou colunista, né? Mudando, na verdade, a minha coluna, começando uma nova fase, nessa nova fase com a TV Gazeta, e muito feliz por estar aqui. Além de tudo, nós somos influencers e agora apresentadores de podcast. Tem que acreditar mesmo, né, gente? Para tanta coisa muito boa acontecer na vida, né? E aí, estamos aqui muito felizes hoje, porque temos um convidado ilustre e maravilhoso que aceitou fazer parte desse nosso projeto, o Dr. Fabrício. Bem-vindo, Dr. Fabrício, agora é com você. Mas eu vou apresentá-lo primeiro para você que não conhece. Fabrício Segato, advogado trabalhista, pós-graduado em Direito Tributário, pós-graduado em Direito do Trabalho, mestre em Direito do Trabalho, pai do Miguel, esposo da Patrícia Souza, presidente do BNI Buriti. Ufa! Não, etc, etc. O cara é maravilhoso. E nós vamos trazer, então, Dr. Fabrício, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Seja bem-vindo a esse programa. Muito bom ter você aqui. Obrigado, Jonas. Obrigado, Mara. Muito obrigado. Muito me honra receber um convite de participar do programa aqui com vocês. É um prazer imenso estar aqui, trazendo um pouquinho da minha experiência, do pouquinho que eu vivenciei, que eu tenho vivenciado no empreendedorismo, na advocacia. E desde já agradeço muito pela oportunidade de falar aqui para vocês, pessoas que eu admiro tanto. Obrigado mesmo. Que maravilha. Doutor, vamos lá, vamos começar do começo, então. Começando do começo, vamos começar do começo do Fabrício, vamos entender de onde vem o Fabrício, como é que surgiu, antes de tudo, lá no iniciozinho, como é que foi sua infância, como é que foram seus primeiros passos com relação ao empreendedorismo. Conta para nós um pouquinho disso aí, por favor. Vamos lá. Paraense nato. Olha só. Estava até preocupado aqui com a distância desse microfone, porque paraense, em geral, não consegue falar muito baixo. Da minha família, então, nem se fala. Então, a distância certa do microfone, eu sempre dobro um pouquinho, já para não falar muito alto no ouvido dos nossos ouvintes. Paraense nato do interior do estado, Paragominas, a cidade fica no nordeste do estado, fica 360, 370 quilômetros de Belém. Nasci, fui criado, quando aos 15 anos fui para a capital, né? Minha família toda do interior, morando no interior, tive que ir para a capital para... Qual cidade, doutor? Para Belém. E o senhor morava antes? Em Paragominas. Morava em Paragominas, fui para Belém para estudar, para terminar o ensino médio, naqueles estudos mais focados para, na época, o vestibular, né? Hoje é Enem. E estudando em colégios que focavam nos vestibulares efetivamente. No interior, pelo menos na época, não havia esses estudos engajados na formação superior, né? Lá a gente falava que era terminar os estudos, né? Se terminar o ensino médio era terminar os estudos. Eu tô até hoje estudando e não consegui terminar esse negócio. E eu tô achando que não acaba. Vou te fazer uma pergunta importante. Desde o início, você sempre acreditou que a educação, que os estudos poderiam te levar a novos lugares, abrir portas, ou foi
algo que foi acontecendo, né? É a opção que eu tenho. Não, desde o início, definitivamente não. No colégio, eu sempre fui da galera do fundão, mas que passava. Nunca tive dificuldade para passar. Era aquele aluno mediano, de 7, 8, de vez em quando pingava um 10, de vez em quando passava arrastado, mas 7, 8. Que eu, hoje, com um pouco mais de vivência, eu até vejo isso como algo positivo, porque a habilidade social, né, isso pode ser interpretado como uma forma de habilidade social. Né? A habilidade social é fundamental. Então, a galera do fundão, que costuma ter mais habilidade social, ela costuma desenvolver mais do ponto de vista do empreendedorismo na fase adulta. Né? Então, respondendo sua pergunta, não foi desde sempre que eu identifiquei nos estudos o caminho para uma vida próspera. Mas em algum momento essa chave virou, né? Em algum momento isso foi virando, eu fui sendo levado, na verdade, pelos estudos pro caminho que eu acabei trilhando. O resultado veio e aí foi onde concentrou a atenção. Basicamente foi isso, então. Exatamente. E sempre quis direito? Sempre. Não, quer dizer, minto. Primeiro era jogador de futebol. Acho que toda criança brasileira... Inclusive, eu tenho um acordo com o Jonas, filho do Jonas, que eu vou ser a primeira a entrevistá-lo quando ele for para a seleção. Pronto, olha aí, Jonas. É assim, né? É o meu filho. E já deixa aqui bem Meu claro filho tá que é na para luta. poder... isso aí. Bacana. Até perceber que não era muito a minha, não tinha o talento suficiente. Falei, esse negócio de futebol não é para mim, não. Meu negócio é estudar mesmo, que dá mais... No meu caso, dá mais futuro. Mas, de fato, assim, em termos de estudo, de academia, o direito sempre foi minha paixão, de verdade, desde a infância. Sempre quis, não o direito, mas sim advogar mesmo, efetivamente. Normalmente as pessoas entram no curso de direito pensando em algo, numa carreira pública, em magistratura, juiz, enfim, delegado, mas eu sempre quis o direito para estudar mesmo, para virar advogado mesmo. E como que foi o apoio dos seus pais nesse sentido? O seu pai chegou a te falar, olha, se você não quiser ir para a escola, tá aqui inchada também, você pode fazer alguma coisa por aqui. Ou não? Ou não? Eles tinham essa noção também? Olha, meu filho, você vai ter que estudar, isso vai ser bom para você. Sim, sempre tiveram e muito. Tanto que nessa fase de mudança do interior para a capital, eles morando na capital e tendo que subsidiar esses estudos, aliás, eles morando no interior e subsidiando os estudos na capital, exigiu um esforço, inclusive, principalmente financeiro, muito grande. Provavelmente até além da capacidade que eles tinham, daquele de fazer mais do que dá, para conseguir manter os estudos lá com a estrutura minimamente razoável para que eu consiga desenvolver do ponto de vista educacional. Então, essa consciência, esse apoio eu sempre tive assim, de forma incondicional dos dois. E até assim, a opção da enxada ela foi dada também. Que bom. É o trauma, e né? Seu pai e sua mãe, eles trabalhavam o quê? Como é que era de onde que eles tiravam isso aí para poder custear os seus estudos? Porque eu acho muito louvável, muito bacana isso, né? Muito bacana. Meu pai do interior do Maranhão, na cidade que hoje muito mais desenvolvida, deve ter 7, 8 mil habitantes desde quando saiu. Ele foi para o interior do Pará e sempre foi do comércio. Então, quando ele foi para o interior do Pará, ele juntou lá uns trocadinhos e abriu um comércio de baterias. Minha mãe, pouco tempo depois, abriu um comércio de ferragens, de parafusos, essas coisas, de ferragem. E os dois sempre foram desse segmento. Bacana. Acho que por isso que eu tenho uma certa aversão a investimentos no comércio. Falei, nossa, eles sofreram demais nessa época para manter a gente. Sou um de 3 filhos, então as despesas eram muito altas, eles sofreram muito para manter esses estudos e tudo mais. Mas sempre foram do comércio de pequenas empresas lá do interior de Paragominas, né? Do interior do Pará. E aí você veio, Belém do Pará, começou a estudar. Como é que foi esse trajeto aí? Quando é que você começou no primeiro emprego? Você contou no áudio até que uma história bem interessante da questão das moedinhas. Como é que foi? Porque seus pais foram empreendedores, então. Sim. Então essa veia, por mais que, poxa, sofreram, mas conseguiram, né? Consegui. Então essa veia empreendedora do Fabrício, do Dr. Fabrício, ela veio disso aí, porque hoje você é empreendedor. Lidera um grupo de empreendedores, é empreendedor, então, ou seja, tá no sangue.
Tá. né? Como é que foi esse trajeto? Foi interessante, né? O meu primeiro contato, minha primeira atividade empreendedora de prospecção de renda, eu vou te chamar de casa de câmbio, né? Boa! É melhor, esse nome é melhor do que o Muito nome que vem no acho áudio. mais adequado, né? É mais adequado. É um Casa de advogado falando que é câmbio. mais adequado. Primeira casa de câmbio de Paragominas. De Paragominas, eu tenho certeza que se bobear até hoje não tem. O que acontece? Os meus pais, eles tinham esse hábito de delegar tarefa para os filhos, né? Tava lá, eu sou o caçula, para mim sobrava as tarefas que ninguém mesmo queria fazer. Sobrava de comprar pão, comprar uma coisinha no mercado que tá faltando, um tomate, sei lá. E aí dava o dinheiro, em espécie mesmo, e sobrava alguns troquinhos lá, umas moedinhas. E eu ia guardando essas moedinhas. E quando juntava uma determinada quantia, 6, 7 reais, 8 no máximo, moedinha de 5, 10 centavos, eu ia na loja da minha mãe, que mexia com ferragens, e precisava de troco, né? Vendia poca, parafuso, arruela, que é 5, 10 centavos. Então eles precisavam de troco, né? Eu chegava lá com a sacolinha de plástico transparente, cheio de moedinha, assim, sacudindo, assim. Todo menino de tudo. Acho que não tinha 6, 7, 8 anos. A loja ficava na rua de casa, assim. Chegava lá com a menina do caixa. Falei, e aí, quer trocar? Ela querendo moedinha, né? Ela brilhava os olhos. Eu sacudindo a moedinha. Ela falou, não quero. Eu falei, vamos, então vamos. Tá aqui, ó, tem 7 reais. Eu falei, me dá aí, eu vou pegar aqui 7. Você, não, eu quero 10. Não, por que é muito, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, não quer não, então vou embora. E saía sacudindo com as moedinhas assim pra cima, balançando. Ela falou, não, tá bom, volta aqui, me dá. E trocava 7 por 10. Câmbio. Nada mais do que isso, né? Câmbio. Eu concordo. Até porque tá prescrito, Já né? Então não tem dando problema. aula de negociação. Fantástico. E nessa, João, você acredita que eu consegui juntar, até hoje eu lembro, quase 100 reais. Era um dinheiro, rapaz. Nossa. Até hoje eu não terminei de gastar esses 100 reais. Boa. Me explica como. Eu tenho essa dificuldade de não gastar 100 reais. Opa! Um pouco de dificuldade. Me explica, Economizava, pô. não lanchava no colégio nem pra guardar. Olha só. Aí comecei a entender. Mas abri uma conta. Eu lembro que na época, pra abrir conta, tinha que ter 100 reais. Né? Olha, Aí que legal. faltou pouquinha coisa, assim. Minha mãe completou lá, acho que uns 15, 20 reais, completou pra abrir uma conta no Bradesco. Eu tive essa conta até pouco tempo atrás, uma conta poupança. Que legal. Rapaz, um amigo meu, ele falava assim, filho de 3 irmãos também mais velhos, e ele mais novo, falou assim, o problema de ser irmão mais novo é que a gente nunca tem roupa nova. Ela sempre vem passando. E a última era minha. Então você pegava a roupa velha já. Mas numa família de 4 irmãos, todo mundo... 3 irmãos. 3. Todo mundo estudando, todo mundo buscando, todo mundo veio para Goiânia, para cidades maiores, se formaram. Como é que foi para você nisso aí? Você acompanhou os seus irmãos, eles te seguiram, ou você foi, vamos dizer, você puxou a fila com relação à formação, a isso tudo? Como é que foi isso aí? Funcionou assim. Bom, meu irmão mais velho tinha ido também para Belém até um pouco antes de mim para estudar. E ele fazia faculdade quando eu estava terminando o ensino médio. Ele se formou e foi para uma outra cidade do interior do Pará trabalhar numa empresa lá que era uma das maiores. Ele era psicólogo, era uma das maiores do estado em recrutamento e seleção. Trabalhava lá nessa empresa. O meu irmão do meio não deu certo em Belém, nunca deu muito certo em relação aos estudos, enfim, não era a característica dele. E ele ficou em Paragominas cuidando dos negócios dos meus pais. Quando meus pais vieram para Goiânia por uma opção de investimento, uma oportunidade de investimento que eles tiveram, de comprar uma empresa aqui, vieram os dois. Então estava eu em Belém estudando, já na época cursando direito, estava no 6º, 7º período, um irmão numa cidade, o outro na outra cidade, e meus pais em Goiânia, a família toda dissipada, né? Cada um seguindo o seu caminho. Só que como o único à toa da turma era eu, só estudava e estagiava, na época eu já até estagiava. Aí minha mãe falou, tá recrutado, você vem. Os outros não tem como vir, então vem você para debaixo da asa. E vim forçado para Goiânia. Eu não queria de jeito nenhum. Nossa, chorei igual um menino novo no último dia em Belém. Sério? E horrível. Enfim, vim sem um pingo de vontade. Mas quando cheguei, porque eu não conhecia a cidade, eu acho que eu demorei uma semana para não querer voltar nem para visitar mais. Nossa, isso aqui que é vida.
Goiânia é maravilhosa, né? Muito acolhedora a cidade. Sim, isso é verdade. Então, dos irmãos, eu fui primeiro a vir. Comecei, na época, trabalhando num hotel, inclusive, do qual meu pai era sócio. Trabalhei, acho que 1 ano e pouquinho nesse hotel. Na época, eu conciliava esse trabalho, a faculdade, e no finalzinho já estava estagiando também aqui. Tinha esses 3 empregos aí, digamos assim. Estava sobrecarregando muito, acabou sobrando para o hotel. Fiquei só com estágio e a faculdade. Foi bem na época que os meus outros 2 irmãos vieram também. Um casou e veio com a esposa, e o outro era solteiro. Meu pai já estava vendendo os negócios dele lá no Pará. Quando terminou de vender os comércios, ele trouxe esse outro irmão que estava no interior. Acabou que todo mundo foi arrebanhado novamente em Goiânia. Cheguei aqui com 21, 22 anos em 2009. 2009. Já sou praticamente goiano. Já dava... Tirando o sotaque, né, Jana? O sotaque. E nós falamos dessa veia de empreendedorismo da família. E o Miguel, me conta. O Miguel já tem essa veia também? Ainda não. 3 anos, ainda não. Ele tem uma veia que eu acho que puxou mais da mãe do que do pai, da advocacia, de ser combativo no que ele considera não é justo. Sua esposa é advogada também. Nossa senhora, quando ele fala que algo não é justo, não tem quem segure. Mas não é justo, e vai insistindo. Você aprendeu com a mãe. Que maravilha. Mas você estava lá na faculdade, iniciando a faculdade, você já pensava, vamos lá, tem o quê? 10 anos? Quanto tempo? Quando você fez direito? Eu terminei direito em 2010, tem 15 anos. 15 anos, há 15 anos atrás. Hoje, se a gente olhar o Fabrício Segato, é um empreendedor de sucesso, é um profissional muito bem reconhecido, tem sucesso em todas as áreas da vida, graças a Deus, né? É uma pessoa do bem. Naquele tempo, você já conseguia vislumbrar aonde você chegou hoje, onde esse Fabrício de hoje, daquele tempo, você já planejou aquilo ali, isso veio acontecendo? Como é que foi o seu pensamento lá no início? Não planejei. Jonas, sendo bem sincero, eu não planejei. Tanto que a área trabalhista não foi uma área escolhida por mim. Foi o exato oposto. Eu fui escolhido pelo direito trabalhista. Que legal. De verdade. Assim, ainda quando estagiário, onde eu estagiava, eu me formei e virei advogado. Depois, quando fui sair para abrir o escritório, me chamaram para virar sócio, virei sócio. Nesse escritório, eu era o único que fazia o trabalhista. Então, por eliminação, todas as demandas trabalhistas vinham para mim. Quando saí e fui fundar o RCA Advogados, eu já tinha uma carteira de clientes trabalhistas. Então, a fundação do RCA já tinha um alicerce de um portfólio de clientes já significativo, né, que nos permitiu abrir com uma certa segurança. Mas esse direcionamento, eu lembro que eu tive um atrito com a área trabalhista, pouco tempo depois de formar. Um atrito assim tanto é que você falou, a pós-graduação em Direito Tributário. Eu quis ir para o tributário um momento. Tentou. O trabalhista não me deixou, ele me puxou de volta, falou, esse lugar é aqui. Graças a Deus, né, Jonas? Acho que graças a Deus. Mas o que me despertou essa vontade de sair do trabalhista recém-formado? Falo isso com o máximo respeito, de fato, assim, às categorias. Mas eu atuava muito na área da construção civil, por construtoras e incorporadoras aqui de Goiânia. E eu via nas ações trabalhistas dos reclamantes, eu via lá a remuneração, jornada, as condições de trabalho. E eu percebia que pessoas que... Cara, de fato, eu falo isso com muito respeito. Elas não conseguiam escrever o nome. Quando escrevia, desenhava. A maioria das procurações era a digital, né? Então, ele não sabia nem desenhar o nome. E aquelas pessoas que estavam em cargos de entrada numa obra da construção civil ganhavam mais que eu. Eu olhava aqui e ficava, cara, eu tenho tanto tempo de bunda na cadeira estudando, né? E não ganho mais do que uma pessoa que não consegue escrever o nome. Eu falei, será que o estudo realmente é o caminho?
Será que eu estou na direção certa? E quis mudar para o tributário. Falei, quem ganha dinheiro é tributarista, vou atrás do tributário. E o trabalhista me puxou de volta com uma contundência. Jonas, você precisa de ver, não tem como. E sempre gostei muito da área. Assim. A questão era, nesse descontentamento era mais financeiro do que qualquer outra coisa. Então, Sim. Eu tive esse dissabor, mas graças a Deus fui sendo puxado de volta com força. E também veio o lado de já ter muito conhecimento, né? É como se começasse de novo com o tributarista, ou não? Sim. A ideia do tributário era boa, viu? Só que não deu certo. Ainda bem que não deu certo. Não era. Eu falei, olha, não quero mais trabalhista, esse negócio não dá dinheiro, eu vou pro tributário. Eu fui lá e me matriculei numa pós-graduação em Direito Tributário, e o pouquinho que eu ganhava aqui, eu me mantive e pagava essa pós, que é caro até hoje, né? Porque era bem mais barato que hoje, mas pra época. E eu falei, eu vou entrar na pós, vou conhecer a rapaziada, conhecer todo mundo, vou me enturmar e vou conseguir um emprego por lá, nesses escritórios que tem lá. Não deu nada certo. Não consegui. Foi bom que aprendi pra caramba. Até hoje eu uso o conhecimento do direito tributário, inclusive no trabalhista, no dia a dia. O empresário, o advogado, ele tem que saber, ainda que genericamente, outras áreas do direito que pese precise se especializar. Então foi muito bom do ponto de vista do conhecimento, mas não consegui sair do mercado do trabalhista, não. Nem tão pouco entrar no tributário. Mas a pergunta que não quer calar é: por que os seus clientes, né? Eu imagino que foram os clientes, por tudo que você está dizendo, os clientes não deixaram que você saísse dessa área, né? Continuaram precisando do seu serviço. Qual era o diferencial? Qual é ainda o seu diferencial? O que faz com que esses clientes não tenham deixado, né? Permitido, te abraçado e não permitido que desviasse dessa área? Era e é a mesma característica, que pode ser chamado de fato de diferencial de mercado. Quando eu era recém-formado, eu tinha que brigar com todo tipo de concorrente. Pessoas mais experientes. Porque naquela época foi o boom do direito, né? Exatamente. Todo mundo queria fazer direito. A gente brincava que sacode o pé de manga, cai 4 advogados. E era assim mesmo. Era. Só não fazia direito. Essa foi boa. Tenho que me destacar de alguma forma. E acabou que, acho que é uma característica pessoal minha mesmo, de ter muita empatia com as pessoas. E aí, os meus clientes encontravam em mim muita empatia, no caso dele, seja ele empresário ou empregado. Então, o que eu entregava em troca da minha falta de experiência? Muita dedicação, mas muita. Então, eu pegava um caso, eu me matava de estudar aquele caso, mas estudava tudo que podia acontecer naquele caso, de ponta a ponta. Para fazer inicial, era uma semana estudando para fazer a petição inicial. Para fazer a defesa, era uma semana estudando para fazer a defesa. A audiência, eu me preparava para todo tipo de intercorrência. Então, eu entregava muita dedicação para ganhar aquele negócio de um jeito ou de outro. Então, eu compensava a falta de experiência com muita dedicação. E faço isso até hoje com experiência. A diferença é que, com experiência, você faz isso com mais facilidade. Então, essa empatia de pegar o caso, que pode ser o caso da vida do cliente, tem que ser o nosso caso da vida, da nossa vida também. Então, pegar o caso do cliente como se nós fosse e dedicar aquele processo como se fosse o único, é um diferencial que até hoje notabiliza. Então, isso acaba destacando e reflete também em resultados de processo, inclusive financeiros, né? Então, a gente consegue resultados melhores financeiros para os nossos clientes graças a essa dedicação. Não trata os casos como se fossem massificados, né? Individualizados mesmo. E quando nasceu a RCA Advogados? Como é que foi esse nascimento? Foi assim, esse escritório que eu entrei estagiário e me tornei sócio, ele tinha 5 sócios. 5. E aí, houve um desentendimento interno e 3 sócios saíram, e inclusive ia sair cada um para um rumo, seguir a vida. Eu era um desses 3. Realmente o desentendimento me fez criar um desgosto muito grande. Só que os 3, quando saíram, perceberam que dava para sair juntos. Saímos e fundamos o RCA Advogados. É a sigla de sobrenomes dos sócios fundadores. O C é Carneiro. Que pese hoje eu uso Fabrício Segato, na época era o Carneiro que eu usava. Então, nós fundamos o RCA em 2013. Agora, mês que vem, a gente faz 12 anos de fundação. Desde o nascedouro, Jonas e Mara,
do RCA, a gente percebia que as áreas de atuação desses 3 sócios fundadores, elas se somadas, dava 95% da demanda de qualquer empresa. Caramba. Fazia, um era empresarial, outro era civil e eu trabalhista. Falei, cara, soma tudo aqui, vai faltar pouquinha coisa para o empregado que a gente não faz, para o empresário que a gente não faz. Então, vamos fazer um escritório focado no atendimento de empresas. Exatamente. E assim a gente se posiciona no mercado e se posiciona até hoje. Apesar de nunca ter deixado de atender também reclamantes. Pessoa física. Sim. A pessoa física sempre foi um braço importante do RCA Advogados, mas o nosso posicionamento de mercado é um escritório voltado, uma empresa jurídica voltada para o atendimento de outras empresas. Então, você vê lá que a gente foi crescendo, contratando mais advogados, mas sempre especializados em áreas que se conectam direto ou indiretamente para atendimento de demanda de empresas. Hoje são quantos? Hoje estamos indo para 13. 13 advogados. 13 advogados. Uau, muito bom, muito bom. E qual que é o principal diferencial? Você acha que o foco é um dos diferenciais, ou seja, é uma empresa focada? Eu não sei, a área do direito hoje, a maioria dos escritórios são genéricos ou eles procuram focar também? E qual que é o principal diferencial da RCA? A minha visão do mercado, Jonas e Mara, é de que a grande maioria dos escritórios conta com advogados generalistas, que aí tenta abraçar o mundo sem uma área focada especificamente. O RCA Advogados ele busca atingir várias áreas do direito, mas sempre com especialistas naquelas respectivas áreas. Então, você não vai no escritório e fala com o Fabrício para tratar de um assunto, sei lá, de civil, de securitário, problema de seguro. Certo. Você vai até falar, eu vou arranhar alguma coisinha contigo, mas vou te encaminhar para o especialista disso, dessa área. Né? Muitas vezes, na relação advogado-cliente, tem muita questão da intimidade, da confiança. Então, não posso simplesmente falar, fala lá com fulano e lavar minhas mãos. Eu tenho que te acompanhar e acompanhar a condução desse caso, que vai ser capitaneada pelo especialista, mas eu vou estar aqui. Tem esse trabalho também. Exatamente. Bom. Então, o que a gente entrega em termos de diferencial? Sempre alguém especializado na área que for atendido. Se eu não tenho especialista na área, eu não atendo. Aí eu vou buscar parceiros ou eu não pego. Vou buscar parceiros altamente especializados, porque vai levar o nosso nome. Inclusive, os nossos parceiros usam o nosso nome para atendimento daquele cliente. Então, esse é o nosso diferencial. Se algum cliente tiver sendo atendido pelo RCA Advogados, se aparecer o nosso timbre lá, as pessoas podem ter certeza que quem está subscrevendo aquela peça, aquele contrato, aquele documento, é alguém que realmente sabe o que está fazendo. Tem expertise, tem know-how, tem conhecimento, tem experiência. Certo. E quais são as dores que a RCA resolve do empresariado? A nossa ideia... Os principais, né? Tem muitas dores. Né? Exatamente. A nossa ideia é ser do empresário um verdadeiro parceiro estratégico. Como é que funciona isso? Bom, primeiro que a gente tem uma filosofia de não ter fidelidade em nenhum contrato. É proibido no escritório ter fidelidade em contrato. Então, o cliente não fica ali amarrado. Ele está solto o tempo todo. Se quiser fechar o contrato hoje e encerrar amanhã, tá tudo bem, aperta a mão, deseja sorte, vai com Deus. Não tem fidelidade. Em contrato nenhum. Então, o nosso portfólio é feito de clientes que estão ali porque querem. Só que para atender empresário, não adianta ser bonitinho. Não adianta ter conversa. Tem que botar dinheiro lá dentro do bolso dele. Senão, não fica. Ele não está preso por um contrato. Então, eu tenho que dar um jeito de prendê-lo de outra forma, que não seja contratual. O que a gente faz? A gente tem que se pagar. A gente se propõe a atacar um mercado que é muito difícil de manter fidelidade. Então, para manter essa fidelidade, a gente procura se pagar. Como que a gente se paga? Com uma parceria estratégica com os empresários. O empresário ele tem lá na empresa dele um departamento financeiro, um administrativo, um comercial, marketing. Vai ter o departamento jurídico. O departamento jurídico vai ser toda a equipe do RCA lá dentro, atuando de forma enérgica, firme e contundente para ajudar aquele empresário a crescer. Então, o que a gente faz? A gente tem no nosso portfólio de multinacional a empresinha de bairro.
Empresas de todo peso. A gente tem empresas com mais de 1.000 empregados. E tem empresas com 5, 6. Eu pego soluções que eu aprendi lá no fluxo de trabalho na multinacional e levo para a empresa do bairro. E o caminho inverso. Faço o caminho inverso também. Aqui, todo dia eu aprendo uma coisa diferente com os meus clientes. Todo dia. Os caras são criativos, são inteligentes. Eu adoro participar da gestão das empresas exatamente para isso, porque eu gosto desse ambiente empresarial. Então, eu aprendo uma coisa com um cara com um barzinho. Falei, cara, isso aqui serve para multinacional. Claro que a gente tem que adaptar para a realidade de cada um. 2 empresas do mesmo segmento não tem uma solução que sirva para as 2. Então, tem que fazer as adaptações devidas. Então, como a gente efetivamente participa da gestão das empresas, não é só atrás do computador resolvendo processo. A gente vai lá para o chão de fábrica mesmo. Acaba que a gente consegue trazer um viés econômico para a nossa contratação, né? Evitando que ele gaste dinheiro e efetivamente potencializando os lucros da empresa. Muito bom. Doutor Fabrício, o Jonas comentou aqui, né? Uma pessoa que deu certo familiarmente, deu certo nos negócios e tem grandes clientes. O que fez com que o senhor viesse para aceitar uma proposta e hoje ser o líder ali do BNI? Como que foi isso, né? Porque já tem muito trabalho, pelo que eu entendi. Ou seja, eu estudo, eu sou mestre, eu nunca parei de trabalhar, eu tenho muitos clientes, eu trabalho com muitas empresas e eu ainda aceito uma proposta dessa. Como que foi que isso aconteceu? Tem que chegar em casa até 8 horas para brincar com o menino também. Olha só, ele é pai, ele é um bom pai. O que tiver, chega em casa até 8 horas, curte o que cansar. O desafio da presidência do BNI, ele foi algo difícil, algo que eu tive que pensar muito. Por quê? Eu me considero um baita case de sucesso do BNI. Olha que legal. Porque quando eu entrei, nem de gente eu gostava. Sério? Nem de gente. Eu entrava ali e falei, cara, foi a primeira reunião, falei, tem que fazer isso mesmo. Tá bom, vamos ver o que vira. As primeiras reuniões eu ficava meio de canto, conversava com outro que eu já tinha conversado e tinha assunto. Não dá pra imaginar hoje. Não dá pra... A gente pensa assim, é o Fabrício Travado. Quem é? Não, é outro Fabrício. Segato não, é outro Conversava Fabrício. Com ninguém, pegava no microfone, não conseguia nem segurar. Mas, e realmente é uma pessoa, embora não pareça, né, Jonas? Eu sou muito tímido, assim, bem introvertido. Não parece. Então, era um ambiente que, pra mim, era muito incômodo. Ter que me relacionar com um monte de gente que eu não conhecia. Só que você se expõe a um ambiente por muito tempo, você acaba sendo tomado. A cultura sempre vence, né, Jonas? Você acaba sendo tomada. E aí, com o tempo você percebe que você está acostumando. Aí vai acostumando, vai passando a deixar de ser ruim. De repente começa a ser mais ou menos. Quando você pega, você está gostando daquele negócio. Está adorando, não vive mais sem. Então, com o tempo, o BNI, ele me desenvolveu pessoal e profissionalmente. Ele desenvolveu em mim a habilidade de comunicação com pessoas que eu não conheço. Porque a habilidade de comunicação com quem eu já conhecia, eu tinha. E dentro do meu escritório, eu já tinha também o traquejo. Nunca tive essa dificuldade. Tava na zona o tete de a tete conforto. com o cliente, para mim, nunca foi problema. Agora, o público era problemático. Então, o BNI ele me trouxe esse desenvolvimento pessoal muito grande. Muito grande. A parte financeira foi muito boa também, mas nada se compara ao desenvolvimento pessoal. Que maravilha. Então, realmente, a gente exposto a essa situação de nos conectar toda semana não, quase todo dia, né? Mas as reuniões são semanais. Isso acabou me levando a um desenvolvimento pessoal muito grande, graças a Deus. E aí, quando veio o convite da presidência, por coincidência, eu estava finalizando um curso de oratória. Falei, quer saber? Vamos ver se esse curso funcionou mesmo? Vamos tentar. Coloca em prática. Exatamente. Quando eu fui na sua reunião lá no BNI Buriti, para quem não conhece o BNI, pode me chamar no PV aí, no direct, que eu vou te apresentar, tá? Eu sou coordenador de expansão do BNI, não falei no início, mas você se acompanha o quadro. Quando eu fui na reunião, quando você apresentou e a gente olha, a impressão que você tem é assim, não, o Fabrício nasceu assim. Desde o início, desde os 2 anos ele faz isso aí. Por quê? Porque desenvolveu de tal maneira, né? Agora eu tô falando uma percepção de fora, né?
que a gente não consegue. Fala, não, eu era... Não, você tá mentindo. Não tem condição. É interessante, muito interessante. E você falou algo que eu achei muito interessante. Você falou assim, eu gosto de participar das reuniões de gestão, porque o pessoal é muito criativo e inteligente. E existe uma máxima na psicologia, a Mara vai saber, que quando eu falo do outro, bem ou mal, eu tô falando de mim, é algo que você conhece de você mesmo, ou seja, o Fabrício é criativo e inteligente. Você acha que isso colaborou, e o que mais? São as virtudes aí que o Fabrício tem, graças a Deus, aí que trouxeram e continuam fazendo o Fabrício ser quem ele é e será ainda muito além nos próximos anos. Aí, se Deus quiser. O que você acha que você tem de principal ponto aí? Dedicado, né? Você falou sobre a dedicação, que é muito importante. Curiosidade. Curioso. Mara, você precisa de ver. A curiosidade me move de um jeito absurdo. Os meus estudos, eles são sempre movidos pela curiosidade. Quando eu falei que eu estudo os casos a fundo para fazê-los, acaba que isso traz ramificações nos estudos. Por exemplo, eu vou estudar sobre, sei lá, horas extras de vendedor externo, uma situação muito particular. Aí, você pesquisando sobre isso, você vê no mesmo estudo que tem uma consequência em comissões. Aí você puxa as comissões, tem os reflexos das comissões. E você vai indo nessas ramificações, porque aí quando eu vejo a puxadinha de comissão, eu falo, mas e aí? Como é que é isso? Vamos ver. Aí vai indo. Acaba que a curiosidade me move. Então... Não acontece de você se perder, não? Peraí, eu tô estudando aqui, já tô lá na frente. De vez em quando acontece. Dá umas travadas, dá umas travadas. Principalmente em pesquisas e tudo mais, pesquisas acadêmicas mesmo, né? Realmente. De vez em quando você fala, opa, volta aqui. É a vida hoje, né? O celular faz isso com a gente também, né? A gente pega pra fazer uma coisa, vê outra mensagem ali, e quando vê, já foi. Mas... Sim. Enfim, então, curiosidade é muito interessante grande ponto. saber que essa questão da curiosidade, porque realmente, né, a gente sempre tem alguma coisa que nos movimenta, né? Sempre temos um objetivo. Eu costumo dizer também aqui, trazer a questão que nós nos movemos pelo amor ou pela dor, ou então eu ganho algo ou eu evito perder algo, né? Todo o meu comportamento, por exemplo, às vezes eu durmo porque eu fico mal no outro dia se eu não dormir, então eu estou evitando alguma coisa. Ou eu como porque isso me dá prazer. Então, todos os nossos comportamentos, no fundo, são pautados por ou eu quero evitar algo ou eu quero ganhar. Exatamente. E aí, nesse caso, realmente eu quero ganhar alguma coisa, eu quero saber de alguma coisa a mais, porque provavelmente teve algum reforço na sua vida. E o reforço fica muito claro, né? Eu consegui ir bem na minha vida e me sair bem porque eu sabia do que eu estava falando. Eu tenho know-how e eu sei falar de alguma coisa e isso me traz destaque. E aí é assim, quando eu tenho uma recompensa, eu faço de novo. E é muito bacana, né? E a gente, hoje, na educação, a gente priva muito as nossas crianças, porque o ensino, a gente privilegia o decorar, o repetir, aquele saber muito pronto, né? Então, quando a gente conhece alguém que consegue procurar, que vai por ela mesma, que vai atrás, é muito bacana. A curiosidade, é diferente. É diferente. Muito interessante. Doutor, com relação à RCA, vocês trabalham com preventivo também? Sim. Como é que funciona isso? Olha, eu tenho empresa e eu quero parar de sofrer com trabalhista. O que eu faço? Eu vou ligar para quem? Tem um comercial? Como é que eu consigo ser um cliente da RCA? É assim. E eu preciso ter muito dinheiro para ser cliente da RCA? É nada. A gente se paga, não preocupa com isso, não. Olha só, o melhor, aí é o melhor. Ela se paga pelo trabalho. Exatamente, não pode ser despesa, senão não fica, né? O que a gente faz com os nossos clientes? Hoje, o principal produto do RCA chama assessoria jurídica. O que é assessoria jurídica? A empresa vai lá, ela nos contrata, às vezes procura a gente com uma demanda pontual. Fala assim, Fabrício, eu tô com esse problema aqui, sei lá, de um processo trabalhista. Tal. Falei, tá aqui, esse processo trabalhista, eu vou lá analisar, curioso que sou, eu não vou analisar só o processo, eu vou querer entender
Por que surgiu esse processo? Como é que é a dinâmica dentro da empresa, fora desse processo. E aí, nessa de ficar curiando a empresa, eu descubro que, na verdade, aquele processo é a pontinha do iceberg. Tem vários outros lá dentro da empresa, só sendo cultivados, sem que o empresário saiba, a maioria das vezes, para sair. Onde tem um, provavelmente tem outros ali que é só querer que entra também. E aí, o que acontece? É para corrigir esse tipo de problema que a gente oferece o nosso principal serviço, produto, que é a assessoria jurídica. O que é assessoria jurídica? O Jonas Limitada fechou a assessoria jurídica com a SA. Primeira coisa, a gente tem um checklist. Nós vamos auditar a sua empresa. Olha! O que é isso? Fazer um pente fino de fora a fora e tudo que acontece dentro da sua empresa. Vamos fazer primeiro uma entrevista inicial, uma ligação de 20 minutos, que eu vou pegar algumas informações mais íntimas da sua empresa, que não dá para naquele bate-papo. A partir dessas informações, vou solicitar alguns documentos, não são poucos, por isso que eu já passo, tiro o Jonas, falo, Jonas, vai ganhar dinheiro, deixa que eu cuide da burocracia aqui, já vou com o pessoal do RH, do pessoal do financeiro, é normalmente ali o seu braço direito da sua empresa. Falou, olha, me passa esses documentos. Ela vai lá, pede para o contador alguns, outros ela já tem, e manda tudo para a gente. Segundo passo. Terceiro passo, chão de fábrica. Eu tenho que ir lá. É o que eu te falei do diferencial. Não adianta ficar só atrás do computador no ar-condicionado, você não vai advogar bem. Você tem que ver o seu cliente funcionando. Porque às vezes no documento está de um jeito, lá no dia a dia está de um jeito diferente. Então, terceiro passo, chão de fábrica, visita em loco. No final, a gente entrega um diagnóstico da empresa. Essa visita você faz algum tipo de entrevista, vai lá conhecer? Fuço tudo. Você se infiltra no meio lá com os colaboradores, conversa, tá ali. É mais ou menos isso? Exatamente isso. Vou entrar na empresa, vou conhecer todos os processos da empresa, fazendo as anotações para levar para o diagnóstico. Vou ver a empresa rodando, a engrenagem dele virando, de limpeza a gerência, tudo. A gente vai analisar e aí no final eu entrego o diagnóstico. Vou virar para o empresário e falar assim, olha, Jonas, sua empresa está com problema em tal, sei lá, horas extras de vendedor. Pegando o mesmo exemplo. Esse problema de horas extras de vendedor está gerando um passivo trabalhista de R$1.000 por vendedor. E eu faço, se preciso, eu faço a conta na caneta aqui. Você me dá um papel, uma calculadora, uma caneta, faz na hora. Falou, olha, tá gerando esse passivo trabalhista aqui. Ó. Cada dia que passa, cada mês que passa, gera R$1.000 de passivo trabalhista por vendedor. Você tem 10 vendedores, R$10.000 de passivo só em hora extra. Do jeito que você está rodando, esse é seu passivo. Pelo menos agora você está sabendo o que está acontecendo. O ruim do empresário é trabalhar sem saber o que está fazendo. O que está acontecendo. Né? Não tem fazer isso, está errado? Tá, mas pelo menos você está sabendo. Sim. Você consegue contingenciar, se preparar e tal. Aí te dou opções. Falou, opção A, opção B, opção C. Opção A, arrojada, B, mais conservadora, mais moderada, e a C, conservadora, a gente coloca em ordem a casa. E te dou os números. Opção A custa tanto, você vai economizar tanto. B, tanto. Normalmente, maior risco, maior economia, mais dinheiro, né, você ganha. Menor o risco, menos dinheiro você ganha. Em geral, relação trabalhista é a mesma coisa. Isso tudo depois de um contrato já de preventivo, já tá rodando, né? Já tá rodando. Preventivo. Okay. Doutor, e uma curiosidade, as empresas te procuram quando elas estão realmente com problema ou hoje no Brasil já se tem a cultura de procurar antes de vir o problema? Não tem, já tem problema. Já tem problema. Só depois que é negócio. Muito raro. Eu tenho clientes que me procuraram e continuam até hoje, que me procuraram na Constituição. Falaram, não, vamos constituir empresa assim. Eu quero ajuda jurídica. Eu falei, vamos embora, desenvolvemos um modelo de negócio do cara. Ajudamos, obviamente. O cara teve ideia, o cara é empresário. Mas isso é raro. Nossa, muito, muito raro. Muito raro. Em geral, quando a gente chega lá, o buraco tá desse tamanho. Não, então realmente Nosso diagnóstico tem várias folhas. Então realmente faz sentido essa questão de mostrar para o cliente que ele vai, que você vai pôr dinheiro no bolso dele, porque quando ele vai, é porque já tá sem dinheiro, já tá no vermelho. Exatamente. Então realmente Olha, eu tive delicado, um caso, né? Mara, recente, uma empresa de pet shop, comércio, né? Comércio. Tinha lá seus 10, 12 empregados, não, acho que tinha quase uns 15. E nós fechamos, eu fui lá bater um papo.
minto, tinha uma perícia para fazer lá, cheguei um pouquinho antes. E tá lá conversando com a dona da empresa, eu falei, deixa eu ver sua folha de pagamento. Uma perícia para ver insalubridade. Isso veio do juiz? Ela me procurou com um processo trabalhista que o ex-empregado queria insalubridade. Ah, tá. Aí me queria contratar para esse processo. Para perícia. E aí eu identifiquei esse problema e fechamos a assessoria. E aí no dia da perícia eu cheguei um pouco antes para conversar com a dona da empresa. E aí a gente batendo papo, conversando potoca, ela me reclamou de uma dor com folha de pagamento, dizendo que a folha estava muito alta. Certo. Folha de pagamento. Uhum. Falei, nossa, eu gasto tanto com folha, os empregados não recebem tanto, eu não consigo projetar salário. Então. Falei, não, deixa eu ver essa folha aí, vamos ver o que é essa dor. Deixa eu entender. Batendo papo, Jonas. Fui olhar a folha dela lá. 12, 15 empregados, 30 segundos olha a folha. Uhum. Eu falei, não, mas realmente aqui tá ruim. Muda isso, transforma isso nisso. Um bate-papo assim de 5 minutos, Jonas, pagou os honorários do escritório. Uau! Na folha todo mês. Todo mês. Pagou o que mês. ela estava gastando. E sobrava um pouquinho. E eu nem tinha começado a prestar o serviço direito, não. Nem tava começando o diagnóstico. O pessoal do escritório estava fazendo levantamento ainda da documentação. E aí foi um bate-papo ali. A gente fez uma reorganização da forma e controle de pagamento dos variáveis lá dela. E aí conseguiu enxugar a folha de pagamento, não tirando dos empregados, tá? Os empregados passaram a receber até mais, porque teve uma questão dos encargos. Adequou o trabalho, deixou mais abrangente, deu mais responsabilidade. Isso. E, enfim. E a galera acabou... seja assim. Exatamente. Começou a sair menos dinheiro do bolso do empregador e chegando mais no bolso do empregado. Uau! Doutor, isso acontece, não falando mal de contabilidade, tem contadores e contadores, a gente conhece contadores maravilhosos, mas em todo setor existem as dificuldades também. Encontra-se muito hoje em dia essa discrepância, às vezes a folha de pagamento é mal feita. Dá um exemplo para nós, o que às vezes está sendo cobrado e está sendo pago e como que pode ser reajustado ou organizado pelo empresário. Legal. Os contadores, eu costumo brincar dizendo que são as pessoas que mais me trazem clientes. Uhum. Os bons me indicando e os ruins criando mercado. Criando demanda. Mas, brincadeira à parte, em geral... Eu amo os contadores. Em geral, os contadores aqui em Goiânia são muito bons. Uhum. Muito bons. Mas mercado, né? Não tem jeito. Tem de todo jeito. Exatamente. Mas o que acontece muito, assim, de uma canetinha resolver o problema? Um erro que, infelizmente, é comum. A empresa estabelece um tipo de premiação que não gera encargos trabalhistas. Não gera encargo, não gera INSS, FGTS, não gera nada. É só o dinheiro que sai do bolso do empregador e cai no bolso do empregado, certinho. E aí passa para o contador lança como gratificação. E a gratificação gera encargos. Mas se lançar como premiação, não gera. Não gera. Então é uma rúbrica errada. Sim. Que dá o problema. E às vezes está lançado como premiação e aí a contabilidade coloca para incidir os encargos. Isso é utilidade pública. Eu vou pedir para o senhor olhar para a câmera e explicar exatamente, porque isso realmente é algo que se muda todo um ecossistema de empresariado que está, às vezes, fazendo isso, está tendo aí, está sendo mais oneroso, né? Porque está pagando mais caro e o colaborador está recebendo menos por conta de uma... Conta para nós exatamente isso aí, por favor, doutor. O que acontece? Não raro, os empregadores estabelecem prêmios para os seus empregados. O que é o prêmio? É aquilo que você paga para o seu empregado para retribuir um desempenho extraordinário. Falou, esse mês você teve um desempenho extraordinário e, portanto, vai receber um prêmio de, sei lá, R$1.000, que seja. Acontece que, muitas vezes, na hora de lançar isso na folha de pagamento, esse prêmio, que não deveria incidir em cargo nenhum, não deveria incidir em INSS, FGTS, refletindo 13º, férias, etc., é ele purinho. Às vezes, ele, quando lança na folha de pagamento, ou seja, no contra-cheque do empregado, lança gerando encargos. E, com isso, vai incidir o INSS, dependendo do tipo da atividade da empresa. Vai variar a alíquota. Vai incidir FGTS e depois multa de 40%. Vai incidir reflexos em 13º, férias, aviso prévio.
Então, acaba onerando e inchando a folha de pagamento desnecessariamente. É uma verba que não deveria incidir absolutamente nenhum tipo de reflexo quando, por um lançamento equivocado, acaba incidindo e onerando a folha de pagamento. Muito bom. Doutor, isso às vezes acontece o ano todo. Quando é uma empresa que Por tem anos. um comercial... Por anos. Tem um comercial pungente, tem muitos vendedores. Então, geralmente, a cultura se coloca muitos prêmios. Sim. E aí, se você coloca lá, então, gratificação, tudo isso, esse empresário, ele tá pagando rios de dinheiro a mais que poderia estar sendo economizado. Exatamente. Exatamente. Uhum. E ele nem vê por onde está indo, porque chega a guia do imposto, tudo Não sabe. comprimido, não sabe nem como foi calculado aquilo, né? Não tem. E realmente é uma coisa difícil de se entender e paga sem nem saber. Fantástico. E às vezes, num movimento rápido de folha de pagamento, uma adequação de folha, você consegue enxugar isso de um jeito maravilhoso. E possibilita até te pagar mais para os empregados. Claro, tira uma premiação. esse dinheiro da onde não devia estar indo, coloca para o empregado, o cara vai trabalhar mais, vai render mais, Perfeito. sei lá. Ou põe no bolso do empresário. O Claro. importante é não ir para quem não deveria estar indo. Muito bom. Doutor, e conta para nós mais um case de sucesso da RCA, porque essas histórias estão muito bacanas. Mas eu quero saber uma coisa também. Vai. Né? Depois, igual essa história, simplesmente bater no olho ali na folha de funcionários e tudo, trazendo uma solução em 5 minutos. Como que é ir para casa depois disso? O senhor tá assim animadíssimo, feliz, quero comemorar, dá aquela sensação. Ainda hoje já aconteceu tanto que não dá mais essa sensação. Mas conta o case e depois conta Fica à vontade. o que eu perguntei. Eu vou esquecer sua pergunta, depois eu volto pro case. Eu vou responder, vai lá, senão vai eu vou lá. acabar Depois vem esquecendo. a comemoração. A gente tem hoje em dia no Brasil, Jonas, tem uma discussão muito pungente sobre PJ, trabalho PJ. A pejotização é um fenômeno bem antigo, né? Aqui no Brasil isso se faz em maior ou menor escala seguramente aí há mais de 10 anos. É porque virou uma febre nos últimos, sei lá, 8, 6 anos. Né? Da pandemia para cá, então, Sim. esse fenômeno da pejotização ganhou uma proporção muito grande. Não demorou muito para o Supremo Tribunal Federal, pegar essa matéria para si. Falou, vou julgar, vou determinar como é que é esse jogo. Né? A gente tem um cenário futuro muito instável, porque está dependendo de decisão do Supremo e ninguém prevê a decisão do Supremo, convenhamos. É algo muito imprevisível. Sim. Do ponto de vista jurídico, político, etc. Enfim, não vem ao caso. Mas, tanto é que há 3 semanas teve uma decisão do Supremo suspendendo todos os processos trabalhistas do país que tratem do assunto. Então, a questão é quente. Todo o processo trabalhista no país está com a tramitação suspensa em razão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente tem de case em relação a isso? A gente consegue pegar esse instituto que muitas vezes foi usado de forma fraudulenta, que é o instituto da pejotização, e utilizá-lo, não a pejotização, mas uma terceirização lícita, de uma forma correta e lícita. Por exemplo, você quer contratar uma pessoa para prestar determinado serviço da sua empresa, Jonas. Vamos supor, um braço de marketing da sua empresa. A pessoa vai cuidar de redes sociais, etc. Desenvolver atividades de divulgação e prospecção de novos clientes. Você tem na sua empresa uma pessoa seletista que ganha lá seus R$3.000 por mês, com encargos vai para uns 5,5, vamos supor. Numa conta grosseira. Existe a possibilidade de você contratar uma outra pessoa que não seria CLT, seria um PJ, um prestador de serviços, pessoa jurídica. Sim. E nessa contratação ela ser lícita. Eu não oriento meus clientes a fazer uma contratação ilícita, maquiar uma situação que não existe.
como é que eu faço isso? Elaborando um contrato bem elaborado. E realmente, PJ tem que ter um contrato bem elaborado, mas o empresário tem que saber como PJizar. Como contratar PJ. Então, não basta eu te entregar, Jonas, um contrato. Eu preciso te ensinar a jogar esse jogo. De 3 semanas para cá, até hoje, quando suspenderam os processos, já me perguntaram umas 50 vezes, seguramente umas 50 vezes. Fala, Fabrício, e aí, o que muda nesse jogo do PJ? A minha resposta sempre foi a mesma. Nada. Não mudou nada ainda. Precisa continuar sabendo jogar o jogo do PJ. Precisa continuar sabendo PJizar. O que muita gente faz é pegar um contratinho de Google e colocar o PJ dentro da empresa como se CLT fosse, com carga horária, com uma subordinação muito incisiva direta na estrutura da empresa, e acaba que isso é uma contratação fraudulenta e pode enfrentar uma condenação trabalhista gravíssima. O processo de PJ é sempre alto. Muito raro ficar abaixo de 100 mil. É sempre alto a condenação de PJ quando é um movimento fraudulento. Sim. Então, mesmo com essa decisão do Supremo, Jonas, a gente consegue desenvolver o jogo do PJ. Mas já vou adiantando. Não é para qualquer tipo de trabalhador. Não é. E não vale. E mesmo assim, me arrisco a dizer que o Supremo, aí sendo assim bem arrojado nisso, que ele vai validar qualquer tipo de contratação PJ. Não vai validar. Não adianta você querer colocar como PJ a sua secretária, que vai ter que chegar às 8, ficar até às 18, com 1h15 de intervalo, de segunda a sexta, que você manda nela todo santo dia, que ela tem que chegar mais tarde, tem que pedir, para sair mais cedo tem que pedir, para levar o menino no hospital tem que pedir autorização. Para isso não funciona. Para isso não funciona. Até porque aí não faz nenhum sentido mesmo, isso. Né? Você não está contratando uma prestação de serviço, na verdade. Você está contratando alguém para ficar ali. É totalmente diferente. Sim. Exatamente. E bem claro, esse assunto é grande, eu sei, mas tenta resumir. Quando que a gente pode contratar um PJ e quando que tem que ser CLT exatamente? Apertou, hein, Jonas? Vamos tentar. Apertei sem te abraçar? Vamos tentar. E ainda... PJ, você tem que entender que você está contratando uma empresa e que seja prestado serviço por uma pessoa específica. Quando você vai contratar um pintor para pintar a parede aqui, Jonas, você não quer saber se ele pinta assim ou assim. Você quer que ele pinte e que fique bonito. Isso. Ou não é? Isso. No máximo isso. E que dure. Exatamente. Então, se você está resultado, né? Exatamente. Você está contratando o pedreiro, o Joãozinho, o Zezinho, o pintor, não interessa. Ou a empresa JB Construções, não sei nem se existe, não. Estou inventando agora. Não interessa se ela está mandando o Joãozinho, o Zezinho ou o Luizinho. Você quer a parede pintada. O PJ, guardado as devidas proporções, é a mesma coisa. Falou, olha, eu quero que você faça o serviço tal. Você me der essa entrega. No caso do marketing, eu quero que você faça CADs, tantos CADs por semana, eu quero que você faça tantas campanhas e etc. Se ela está fazendo de manhã, de tarde ou de noite, não interessa. Foco no resultado e não no processo. Exatamente. Mas isso tem que estar em contrato. Tem que estar em contrato e a pessoa tem que ter liberdade para dirigir o trabalho. Agora, claro, chegar o Joãozinho para pintar aqui, ele começar a pintar de rosa aqui, de azul aqui, você não vai gostar. Claro. Então tem uma subordinação mesmo nessa relação, não é? Claro, sim. Toda relação de contratação tem subordinação. Ou chegar em qualquer horário, desrespeitando ou tirando o fluxo da empresa. Isso. Não respeitando as... tem que ter diretrizes como tem em qualquer relação contratual. Tem que ser razoável. Você vai contratar advogado. Advogado não vai ser seu empregado, mas você vai dar diretrizes para ele em relação ao que você vai querer em relação àquela contratação. É ou não é? Sim, então, subordinação tem em qualquer relação de contratação. Claro. Tem. Claro. Agora, do PJ tem que estar bem suavizado. Não adianta colocar o PJ e tratá-lo como se CLT fosse, porque isso é fraude. Isso é fraude e é perigoso. A gente tem case no escritório de ações milionárias, de PJ, que graças a Deus deu tudo certo. Mas são ações grandes. Então, tem ações que realmente são bem expressivas. Até resolver, dá muita dor de cabeça ali, né? Dá para o advogado. A dor de cabeça para o advogado. Deixa o cliente tocar a empresa. Muito bom. Eu tô igual o Fabrício agora. Vai indo assim, a gente não... vai indo pelo caminho Deixa eu levar. Questão. Vai levar. Depois a gente volta. Opa! Não, porque é o seguinte.
O PJ, ele tá sujeito ao regimento interno da empresa ou não? Tem regimento interno que contempla a parte de PJ. Inclusive, não faz muito tempo. Depende do regimento? Isso. A gente fez um regimento para um cliente que tem a parte de trabalhadores terceirizados e tem a parte de trabalhadores internos. CLT. Então, na hora de fazer o regimento, o mesmo regimento contempla tem os dois. que contemplar. Cada um com a sua parte, né? Uhum. Aí você vê até que no regimento, assim, as normas são bem mais suavizadas para os terceirizados. É por isso que a empresa tem que contratar a RCA para fazer o regimento. É importante. Também. Segurança jurídica. Tá orientado por advogado, isso é fundamental. Para fazer o um bom regimento regimento interno, ChatGPT e Google não vai funcionar. Principalmente se tiver PJ, aí que não vai funcionar mesmo. Muito bom. Fabrício, vamos falar um pouquinho e tá quase acabando. Mas, nossa, de falar a verdade, passa muito rápido, né? E eu tô aqui cheio de perguntas tentando resumi-las. Aula, né? A gente tem uma aula aqui, mas assim, uma aula bem... Fantástico. Vamos falar um pouquinho do Fabrício. O que motiva o Fabrício? O que faz brilhar os olhos do Fabrício? O que faz o Fabrício levantar de manhã e partir para o trabalho e voltar cansado e no outro dia e segue nos altos e baixos da vida, porque todo mundo tem, né? Independente de qualquer situação, a gente sempre vive isso aqui, todos vivemos, e tem hora que você preciso respirar, preciso continuar. O que é que te faz continuar todos os dias? Eu tenho duas motivações, Jonas. Um para ir trabalhar e outra para voltar. Tenho duas. De fato, para ir, o que me faz acordar cedo todo dia, com motivação, com vontade, realmente. O meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço. Graças a Deus, eu tenho o privilégio de dizer que eu não me vejo atuando em outro segmento, fazendo outra coisa, pelo menos outra que me dê tanto prazer quanto a advocacia me dá. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito do direito trabalhista. Eu me proponho a estudar isso até hoje, todos os dias. Não consegui terminar os estudos. Nunca vai. Não consegui terminar. Conseguimos começar. Mas eu, de fato, gosto muito do meu trabalho. Eu gosto de empreender com meus clientes. De fato, empreender. Então, isso me motiva muito. Os desafios jurídicos dos meus clientes, eles viram meus mesmos, sempre, sabe? Eu me motivo muito em superá-los. Uhum. E agora, a minha segunda motivação é de voltar para casa. Voltar para casa e ver aquele catarrentinho correndo, igual um foguete para se esconder, só porque eu ouvi o barulho da porta. Falei, esse aí, valeu a pena. Valeu a pena. Chega cansado, faz aquele exercício de respiração antes de entrar, né? Porque não pode entrar com cara de cansado em casa. Mesmo tendo trabalhado 14 horas. Dá aquela respirada e entra com pique, que aquilo ali não tem nada que pague, né, Jonas? Isso é bom demais. Isso aí. Nossa, que fantástico, que legal, Fabrício. E aí, dentro disso aí, tem propósito, tem uma vida de propósitos aí, que bacana. E qual que é o legado que você, Fabrício, quer deixar para esse mundo? O que você quer deixar escrito na sua lápide? Quando alguém chegar lá e falar assim, quem que foi esse? Você não sabe quem que foi esse, não? Isso aqui foi o Fabrício Segato. Ele fez isso, isso e isso. O que você pensa com relação? Eu sei que é uma pergunta profunda e difícil, mas eu acho que ela é absolutamente necessária, porque quando você para pensar e traz isso, norteia também, continua a nortear a sua vida, né? Então fala para nós o que você pensa, qual que é a herança que o Fabrício quer deixar nesse mundo aí para as pessoas. Profundo, hein, Jonas? Vamos lá. Gostamos de estudar também. O legado que eu quero deixar é de que eu fui um bom pai, de que eu fui um bom filho, e de que eu fui um bom irmão e um bom marido. E que transferiu o que sabe, o pouco que sabe. Então, eu procuro sempre transferir o conhecimento para as pessoas que estão próximas. Então, acho que é um legado interessante de conseguir deixar as pessoas do meu redor melhor do que são, potencializar essas pessoas. Com certeza. Transferindo conhecimento.
Incrível. Muito bom, muito Muito bom. É isso bom. aí, pessoal. Esse é o Bora Acreditar, com pessoas que acreditam na vida, com pessoas que acreditam no trabalho, que acreditam na honestidade, que nós ainda temos jeito. Às vezes as pessoas falam, mas no Brasil não tem jeito. E a gente traz aqui pessoas que mostram que o Brasil tem jeito, que as pessoas têm jeito, que ainda tem muita gente boa nesse mundo. Então, bora acreditar que isso vai dar certo. Isso é muito bom. Queremos te agradecer, Fabrício. Deixar agora você falar as suas considerações finais aí pro pessoal, falar um pouco disso tudo, dessa experiência que você viveu. E muito obrigado por estar aqui com a gente. E fala com o pessoal aí. Obrigado, Jonas. Obrigado, Mara. Nós foi é que muito bom. agradecemos. Realmente passou voando. Eu assustei quando eu vi a hora. Falei, nossa. Mas foi realmente muito prazeroso. Eu queria deixar uma mensagem que eu sempre uso para advogados, principalmente advogados em início de carreira. É uma frase do Sobral Pinto, um dos maiores juristas que esteve aqui no Brasil, que se dirige a advogados, mas eu penso que sirva para qualquer tipo de empreendedor. E eu durmo com essa frase e acordo com essa frase todo santo dia. Sobral Pinto dizia que a advocacia não é profissão para covardes. E eu sempre digo às pessoas em início de carreira, diante de uma situação difícil, que te desencoraje, que te desestimule, às vezes a gente tenta se enganar, procurar uma desculpa, um motivo para não enfrentar aquela situação. Não quero não. Na verdade, a gente está no fundo, se acovardando. Assim como não é para a advocacia, não é para o empreendedorismo. O empreendedorismo não é profissão para covardes. Tem que ter coragem, se encorajem e vão sem vontade, vão a contragosto, vão na força do ódio, mas vão. Não se acovardem nunca. Nossa, que legal. Vai com medo mesmo? Vai com medo. Vai com medo. Vai com medo, tem que ir, que vá. Exatamente. Mara Costa, obrigado por estar aqui, abrilhantando essa mesa. Obrigada. Esse dia maravilhoso. Faça suas considerações finais aí. Gente, é um privilégio, né? É um privilégio estar aqui, realizando os meus sonhos, né? E vendo o quão incrível a cada história, cada pessoa que chega aqui, né? Poder aprender com o conhecimento e principalmente com o caráter do outro faz muita diferença para nós. Então, muito obrigada, doutor Fabrício. Foi uma honra, realmente. Né? Eu não vi o tempo passar, realmente. A gente pensa que uma hora... Não, gente, incrível. Então, muito obrigada pelo aprendizado mesmo. É um mestre que temos aqui. E realmente... Foi uma aula hoje. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado você que nos acompanhou. Bora acreditar. Agora no Sul, TV+. Estamos também no Spotify, estamos no YouTube. E contamos sempre com a sua presença aqui com a gente. Obrigado por nos acompanhar. Esteja conosco sempre. Um super beijo. E obrigado. É isso aí, pessoal. Valeu. Muito bom.